nossa lição hoje, de título Confessando e Abandonando o Pecado, fala sobre, dentro do campo teológico, vamos falar sobre uma matéria chamada hamartiologia. Hamartiologia, a junção de duas palavras, hamartia e logos. Hamartia significa, do grego, erro, ou mais, para aplicar melhor a palavra, seria errar o alvo. Hamartia, errar o alvo. Logos, ensino, conhecimento. Então, hamartiologia, conhecimento, ensino ou doutrina do pecado. Essa é a nossa, dentro do campo teológico, seria essa a nossa matéria hoje. Por que eu gosto sempre de citar esses campos teológicos, essas matérias? Para que também a igreja entenda que quando nós falamos sobre estudo teológico, sobre teologia, para alguns se torna algo, parece algo muito raso, muito calmo. A gente vai ler a Bíblia. Então, assim, estudo teológico é estudo bíblico. E não é só isso. É um dos estudos mais, acho interessante, que é tão interessante, levamos tanto a Bíblia a sério nesses estudos, que ela tem uma matéria própria, tem a bibliologia. Mas a teologia, ela vai muito além, ela vai para pneumatologia, estudo do Espírito Santo, teontologia, teologia em si, bibliologia, hamartiologia, soteriologia, seria um contraponto à nossa matéria de hoje. Soteriologia, o estudo da salvação, doutrina da salvação. Não confundir com salteriologia, porque aí vai ser o estudo dos astros, o estudo dos planetas. Mas todos esses estudos, e eu posso falar para você aqui umas 10 teologias diferentes, mas isso não é por vaidade, mas é para questão de, até para motivar a igreja a tentar entender um pouco mais sobre o estudo teológico, tá? Creia assim, que se você tem o desejo, tem a aptidão, o Espírito Santo te faz buscar isso, busque também, faça valer, porque é um estudo que vai fazer você crescer espiritualmente muito, muito, muito. Para alguns dizem que é esfriamento. O esfriamento já estará dentro daquele que, quando vai buscar a palavra de Deus, não se apaixona por ela. Eu entendo assim, tá bom? Então vamos para o nosso estudo sobre pecado. O presbítero Disney já leu o texto áureo, mas eu vou só reler aqui para a gente conseguir encaminhar um pouco mais. O texto áureo da lição: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. A verdade prática: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Abandoná-lo de uma vez por todas. Se você tiver com sua lição em mãos, abra na página, eu vou falar toda na página do professor, seria 55, mas na lição 8. Quem não estiver com a sua lição em mãos, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 51, para nós lermos juntos. Salmo de número 51. Quantos encontraram, digam amém. Salmo é fácil, está no meio da Bíblia. Muitos costumam ler Salmo, então assim, está muito fácil de se descobrir, tá bom? Vamos lá, verso 1. Vamos lá, né? Como é aula, deixa eu dar uma dica para vocês. Salmo é aula, tá? É a escola, então eu posso falar para vocês isso aqui, tá? Não é Salmo 51, versículo 1. Não falam isso mais, tá bom? Aqui é poesia. É um texto, é um livro poético. Se é livro poético, não é versículo, é um verso. Então, quando vocês forem falar salmo, provérbio, cânticos, o número do capítulo e verso, tá bom? Vamos lá. Minucioso demais esse professor, né? Mas vamos lá. O verso 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado.
porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, e ficarei mais alvo que a neve. Verso 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Amém? Dá um pulo aí, primeira epístola de João, capítulo 1. Não é o Evangelho de João, é a epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Se você fizer uma volta aí, você vai voltar lá Apocalipse, Judas, aí tem as 3 epístolas de João. Vamos na epístola de número 1. Primeira João, capítulo 1. A lição vai pedir que nós leamos a partir do 8. Eu vou ler o 7, do 7 ao 10, tá bom? Diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Não há verdade em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Deixa o seu texto bíblico aberto aí em 1 João, que provavelmente nós vamos ler ela logo, tá bom? A introdução da nossa lição fala assim: atualmente muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por dominá-lo, mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nessa lição veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real, e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado, como evidência de arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Tá? Olha o versículo 9 que nós lemos de 1 João. Nós é 1 João 2,9. Primeiro João 2,9 diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. São verdades que nós costumamos dizer. Esse texto é interessante porque é um dos textos mais comuns, e era um texto que nós deveríamos ler todo dia. De situações que nós estamos dentro da igreja, nós afirmamos como verdade e que não é verdade. Esse texto de 1 João capítulo 2, versículo 9, vai falar justamente de uma prática muito comum, infelizmente, uma prática muito comum nas igrejas, que são pessoas que dizem que se amam, que amam uns aos outros, em que o referencial principal, a característica principal, o rótulo principal deveria ser o amor, e não são capazes de amar entre nós mesmos, em que nós escolhemos as pessoas do nosso lado que devemos ou não estar próximos. Aquele que nos faz bem, quando amar não é querer que o outro te faça bem, mas fazer bem ao próximo.
Mas se é alguém que me incomoda, eu procuro dele distância. Fazem parte das situações em que nós entendemos que não é a verdade em que nós falamos. Hoje, na nossa lição, para tratarmos de pecado, para falarmos acerca de pecado, uma coisa nós não podemos abrir mão, que é da verdade. O texto de 1 João que nós lemos vai falar justamente sobre isso. Aquele que diz que peca, que não está pecando, está mentindo. Não há opção, não existe essa opção. Nós lemos na Bíblia, é interessante, um dia eu estava conversando com um pastor, e nós estávamos lendo, não por uma questão de apontar pecado, tá? Não era questão de apontar erro. Mas porque o pai desse pastor, ele costumava dizer que existem algumas pessoas na Bíblia em que esse texto que fala que ninguém pecou, existem alguns textos, entre eles esse aqui, em que ele tem uma certa ressalva, um certo cuidado. Ele não consegue levar ao pé da letra de pessoas em que a Bíblia não cita o pecado, principalmente alguns líderes. E ele fala assim, eu não consigo entender, por exemplo, um grande exemplo que nós temos é o exemplo de Jó. Jó é um homem que vai buscar a Deus, justo, é um homem tão diferenciado da sua época, em que o próprio Deus é que chega para o diabo e fala, você está vendo o meu servo Jó? Olha como é que ele é fiel a mim. É o próprio Deus que, me permita esse termo, tá? Não é o termo certo, mas me permitam, do nosso entendimento. Parece que é o próprio Deus que se envaidece de Jó. Está vendo? Ó, é o meu filho Jó, está vendo como é que ele é? Olha como ele é fiel a mim. É o próprio Deus que fala isso com o diabo. E dando a entender que Jó, embora seja um homem fiel, Jó ali está sendo colocado como um homem perfeito. Um homem que não tem nenhum tipo de erro, nenhum tipo de causa a ser tratada. E eu não estou aqui para tentar apontar erro de ninguém, pecado de ninguém, mas é interessante, por exemplo, que nós começamos a ler o texto de Jó, estou dando só alguns exemplos para vocês, tá? Nós vamos ler, por exemplo, que Jó, quando sacrificava por ele e pelos seus próprios filhos. Era um ato de sacerdócio. Era um pai que entendia que era sacerdote e era um pai que precisava cuidar também da parte dos filhos. Mas se nós olharmos até nisso, existe uma falha de Jó. Jó não era aquele que estimulava os filhos a sacrificar. Ele era aquele que sacrificava em nome dos filhos. E existe um momento da nossa vida como pai em que nós precisamos entender que nós não devemos levar a culpa do nosso filho, mas ensiná-lo ao arrependimento. Ali pode ser, inclusive, a falha de Jó. Aí eu lembro que um personagem ele foi muito crítico, que ele falou, ele era a representação de Jesus. Ele não tinha como ter falha. José não tinha falha. Quando a Bíblia faz citar o exemplo de José com seus irmãos, que vai falar sobre a hora que José recebe a sua túnica, até o próprio sonho de José em relação aos seus irmãos e ao seu pai, até nisso, demonstra uma certa vaidade. Por que eu estou citando isso? E assim, se alguém estiver na internet vendo e criticando, só estou dando alguns exemplos, que embora nós não tenhamos como confirmar, ninguém é perfeito. Um nasceu perfeito, tirando inclusive isso que o Salmo 51 que nós lemos, versículo 4, contra ti, pequei, somente fiz aos teus olhos. Não é esse texto, vamos lá, só para poder passar para o texto certo. Porque eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Esse texto, esse Salmo 51, vai falar inclusive em que ele foi formado em pecado por sua mãe. E existe uma hereditariedade. O pecado, ele é hereditário de Adão e Eva. É por isso que quem concebe a Jesus não é o relacionamento entre Maria e José, mas é o próprio Espírito Santo que gera em Maria, ainda virgem, o Filho de Deus, o Cristo. Por isso, e aí entramos agora também, deixa eu citar para vocês, falar para vocês acerca disso, existem algumas negociações, inclusive a própria igreja hoje em dia, as próprias mensagens pregadas, os próprios ensinos, têm sido um pouco mais relapsos em relação a isso.
que é algumas situações que não podem ser negociadas. Se você fala, eu sou cristão, sou crente, creio em Jesus, você não pode, algumas coisas não podem ser negociadas, entre elas, justamente o nascimento virginal de Jesus. E existem muitos estudiosos hoje em dia, muita gente cética hoje em dia, dentro de uma visão ateísta, de que quer mostrar que de fato não houve esse nascimento virginal, porque esse é uma das principais bases, um dos principais pilares do cristianismo. Existem alguns outros, do tipo, você não acreditar, por exemplo, que Jesus voltará para arrebatar a sua casa, a sua igreja. Alguns acreditam no arrebatamento ou não, mas a volta dele, se por arrebatamento ou não, isso não é negociável. Crer na palavra de Deus, isso não é negociável. Se você se diz cristão e se dá o direito de não crer nessas coisas, você precisa rever. O nascimento virginal de Maria é uma negociação que nós não temos. Não há a possibilidade disso não ter acontecido. Ele sai dessa hereditariedade de pecado. Ele é concebido pelo próprio Espírito Santo. Então, todos os homens pecaram. Todos os homens, com exceção de Jesus, houve em algum momento pecado. E a lição vai trazer isso de maneira clara. Para quê? Para que nós não sejamos aquele que, quando nós nos convertemos, acreditamos que nós somos anjos. Nós deixamos de pecar. Como a própria lição, é o próprio termo do pecado, hamartiologia, por isso a importância, vai dizer que a hamartiologia é errar o alvo. Qual seria um bom exemplo disso? Bem comum. Errar o alvo seria como se você tivesse um alvo e você sempre acertasse aquele alvo. Em determinado momento, você erraria. Dentro da sua caminhada cristã, isso não pode ser a necessidade em si de você abandonar a Cristo ou abandonar a sua fé. Em algum momento, isso vai acontecer. Em algum momento, isso aconteceu. Mas isto não é o motivo de você abandonar a sua caminhada. Dentro da visão da predestinação ou não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nada nesse mérito, mas quando nós pensamos na nossa caminhada cristã, nós sempre imaginamos uma estrada em que nós estamos caminhando, Cristo está do nosso lado, Ele está nos acompanhando também, e que nós precisamos andar naquele caminho reto. E é assim que tem que ser. Mas imagine que você está indo numa direção aqui nas avenidas da nossa cidade, e nessa caminhada, em algum momento, você entende que o trânsito está muito fechado, e você decide fazer um desvio, porque é mais cômodo para você. É uma prática que vai lhe ajudar a ganhar tempo. Alguns pecados, inclusive, é justamente para ganhar tempo. É quando nós queremos participar da caminhada, mas queremos participar com ela de maneira muito rápida, ganhar de maneira muito rápida. Na caminhada cristã existem alguns momentos que você vai ter que aprender a andar devagar. Você vai ter que aprender a olhar para os lados. Você não vai poder correr. Mas nesse caminhado, se você andar e desviar do seu caminho, em determinado momento, sabe aquele eu vou sair daqui, eu vou para a rodoviária agora. Vamos imaginar que é a nossa Avenida Merectéria, nós vamos para a rodoviária, e ali em algum momento está interditado o trânsito, e você decide fazer uma volta pela Calilândia. Vai ser mais rápido para mim aqui, eu vou evitar o congestionamento, vou pela Calilândia. E que em determinado momento você vai olhar e vai dizer assim, eu fiz a escolha errada. Por mais lento que fosse, melhor teria sido pela avenida que eu estava seguindo. Ali, na nossa caminhada, e não leve isso como algo simples que eu estou falando, é só por uma visão metafórica mesmo da ideia, é como se, naquele momento em que você entrasse pela Calilândia, você olhasse, pensasse e dissesse, aos meus olhos era o melhor caminho, mas agora eu me arrependi. Eu deveria ter mantido o meu caminhado no lugar que eu estava, no destino que eu estava. O que você vai fazer? Você vai desistir e voltar para sua casa? Ou você vai arrumar uma maneira de, por dentro da Calilândia, você voltar para Merectéria? Você vai voltar pelo caminho que você deveria ter continuado e continuará a sua caminhada. Essa é a caminhada cristã. Que em alguns momentos nós vamos acabar desviando.
Em alguns momentos nós podemos acabar pecando. Podemos acabar pecando. Para falar a verdade, provavelmente acabaremos pecando. Mas isto não pode ser o motivo de nós abandonarmos a caminhada. Mas o entender que caminhada é errado, o desvio foi errado, buscarmos de volta ao caminho certo. Sabe o que é bom disso? Usando essa mesma metáfora, se nós estarmos no caminho errado, nós nos arrependermos e entendemos que devemos ter voltado para o mesmo lugar, o próprio Deus vai te mandar alguém que diga assim, ó, vamos lá comigo, deixa eu te mostrar no caminho, que tu vai voltar para o mesmo lugar que você estava, o caminho reto, o caminho correto, o caminho com o próprio Deus. Em alguns momentos, o Deus vai mandar o seu próprio filho ir lá te buscar, para que você não desista da sua caminhada, para que você volte para a sua caminhada. Amém? Vamos lá. Confissão de pecado. Vamos falar desse primeiro tópico aqui. Confissão de pecado. Qual é a definição de pecado? O verbo confessar, que é uma palavra hebraica, chama yadá, acho que o termo mais certo seria esse, que se fala sobre, que quer dizer jogar, atirar, lançar, por isso errar o alvo, lançar é errado. Essa palavra está presente também pode ser uma raiz verbal de radar, tá? No Antigo Testamento aparecendo como sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. A palavra que aparece no Antigo Testamento tem um contexto de confissão de pecado. Por quê? Esse errar, saber entender, é saber reconhecer o próprio erro. Existem alguns passos da caminhada cristã. Se você fala, eu sou cristão, sou crente, existem alguns passos que não podem ser também negociáveis na sua caminhada. Se em algum momento você falar que está em um desses passos, sem ter passado pelo passo anterior, a sua caminhada está com algum defeito, está com algum erro. Primeiro, você precisa reconhecer que é pecador. Não existe cristianismo, não existe ser cristão, se você não entender que você é pecador. Não é você é alguém que erra. Vai guardando isso. Você não é alguém que cometeu um erro, ou que tem uma besteirinha, que tem uma falha. Pecado não é falha, pecado não é uma besteirinha, pecado não é em si a palavra erro. A palavra pecado não é dizer vício. A palavra pecado quer dizer pecado. A palavra pecado quer dizer pecado. Não é uma falha, é pecado. Não há uma possibilidade de uma prática errada, é pecado. A palavra é pecado. Se você pratica pecado, passe a tratá-lo ele como o nome que ele é, pecado. Ele te afasta de Deus. Não pode ser uma prática. Reconhecer pecado, como o Antigo Testamento diz, nessa palavra, radá, do hebraico, quer dizer você reconhecer que é pecador. Você reconhecer que é pecador. Também reconhecer que não pode tratar do pecado e se perdoar apenas. Você precisa reconhecer diante de Deus que você é pecador. É mais um passo diante do caminho da salvação. Esses passos não podem ser deixados de lado. Existe na nossa igreja, eu digo não na nossa igreja em si, na nossa igreja, quando eu digo nesse tempo de igreja, em que pessoas são trazidas para cultos e que não sabem nem mesmo o que é cultuar a Deus. Não sabe o que é reconhecer diante de Deus a sua magnitude, o Deus que é Rei e que é Senhor, mas principalmente que a sua causa de estar aqui é reconhecer que você é menor, é pequeno, que a única vaidade que nós deveríamos ter é a vaidade de sermos
reconhecidos como criatura deste Deus. Criação. Ele nos criou. Ele tem cuidado de nós. Essa deve ser a nossa vaidade. Mas reconhecer dele que ele é nosso Senhor, ele é o Rei, ele é que manda. E que até o culto que nós prestamos a ele. E aí, sempre que eu repito isso na escola bíblica, quando nós temos esse entendimento, nós tiramos da nossa cabeça a ideia de que nós viemos aqui para a igreja para que Deus nos cultue, porque isso que parece. Nós viemos à igreja para cultuar a Deus. O pastor, qual a diferença? Eu vou explicar para vocês a diferença. A diferença é, o louvor não pode me agradar, tem que agradar a Deus. Se o louvor vai dizer que eu sou pecador e preciso reconhecer que eu sou pecador, ainda que isso doa no meu íntimo, e precisa doer, isso é sinal que o Espírito Santo está gemendo dentro de mim. O louvor não precisa ser algo que precisa me agradar, precisa ser algo que agrade a Deus. Ele é que está sendo cultuado. A ministração da palavra não pode ser uma ministração da palavra que vai me dizer que eu serei rico e próspero, dentro de uma visão da prosperidade de maneira errada. A prosperidade que nós precisamos entender é a prosperidade de que Deus é o Deus que, no seu entendimento, sabe, por exemplo, o momento que precisamos ser prósperos, que possamos ser prósperos. O que dizer de um jovem, por exemplo, em que está em busca do seu casamento, um jovem ou uma jovem, em busca do seu casamento, e que vem para a igreja e que não consegue se casar? E que vai para o mundo e buscar agora no mundo o seu marido ou a sua esposa. Será que de fato na igreja estava cultuando a Deus, reconhecendo que Deus é o Senhor do tempo e preparará o tempo certo para a sua bênção? Reconhecer que é Deus que cultuamos, reconhecer também que nós somos esses pecadores, que nós não temos o direito algum diante dele, mas que ainda assim, por amor, ele nos trata como filhos. Somos visitados e nossa maior alegria deveria ser a que saímos com a certeza de que ele nos visitou. Infelizmente, dentro das religiões, nós, a religião do cristianismo, somos um dos que menos valoriza isso. Já citei para vocês aqui, por exemplo, uma vez eu vi uma foto, e na internet se você buscar, você vai encontrar isso na internet, hoje mais fácil, mas na época que eu fiz meu primeiro seminário teológico, uma missionária na Índia veio nos visitar e veio nos contar algumas coisas em relação à religião da Índia, né? O hinduísmo em si. E ela citou, por exemplo, que lá na Índia existe um templo, o templo do rato, do Deus rato. E é um templo, não era, ele ainda está lá. É um templo em que as pessoas vão adorar o Deus rato, em que muitos ratos são criados naquele templo. E pasmem, uma das práticas que eles têm mais comum é de colocar bacias de leite no meio do templo, para que as crianças bebam junto com os ratos. Para a família, isso é um ato de honra. Os filhos estão dividindo com um Deus. A alegria é a alegria de ratos passarem entre as pernas, porque isso é reconhecer que Deus o visitou. Aí nós viemos para a igreja reconhecer um Deus criador de todas as coisas, inclusive do rato. Um Deus que não tem necessidade nenhuma de nada, mas que se alegra na sua presença. Se alegra quando você vem. Reconhecer que é filho dele. E reconhecer que, entre outras coisas, necessita da misericórdia dele. Porque nós reconhecemos que somos pecadores. E só da parte de Deus virá a misericórdia. Só da parte de Deus virá a salvação. E que ele nos visita. O nosso maior sacrifício nos cultos é adorá-lo.
Nosso maior sacrifício é o de nos alegrar na presença dele. Reconhecer que ele está no nosso meio. Olha como é diferente. O preço que Deus cobra de nós é muito menor. Embora em outras religiões os preços são maiores. E as pessoas estão dispostas a pagar. E aí nós entendemos a graça, porque para alguns dizem, se é de graça não tem valor. E infelizmente isso é uma verdade na igreja. Porque Deus visita por graça. E por esse motivo nós não valorizamos. Como ele de fato deveria ser valorizado. Um exemplo claro, veja hoje na nossa escola bíblica a quantidade de gente que tem. E à noite verifique quantas pessoas estarão aqui. Isso não é só na nossa igreja, isso acontece na igreja por todo o país, por exemplo. As escolas bíblicas estão cada vez mais escassas. Igrejas estão abrindo mão do estudo teológico, abrindo mão das escolas bíblicas. Por quê? Porque é um conhecimento que não vai me levar a lugar nenhum. Assim pensam eles. Mas acredite, o conhecimento acerca de Deus, o aprimoramento da fé te levará a um lugar que nada poderá levar. Ninguém poderá levar. Para uma eternidade na presença deste Deus, em que você quer conhecer a partir de agora. Se você não se interessa por Deus hoje, como é que você vai querer se interessar por Ele em uma eternidade? No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologel, que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homou. Essa palavra é composta da raiz homou junto de pessoas reunidas, ou de logos, o ato de falar. Vamos lá, vamos traduzir aqui. A palavra confessar no Novo Testamento quer dizer confessar a pessoas, falar a pessoas, diante de pessoas. Aí eu falei com o pastor José Luiz, eu vou tentar amenizar um pouco aqui essa dúvida, tá? Para alguns, confessar pecados é você estar diante do seu sacerdote, do seu pastor. Em alguns lugares, em algumas religiões, tem os padres. Você precisa chegar ao seu líder e confessar diante dele. Acreditar a ele a sua confiança e dizer do seu pecado. Qual é o problema disso hoje em dia? É que as pessoas estão cada vez menos confiáveis. Líderes estão cada vez menos confiáveis. E assim, eu não vou me limitar a exemplos. Hoje em dia, os líderes estão, por exemplo, recebendo jovens em seus gabinetes que estão indo diante dele confessar pecado, e que alguns líderes... Posso falar? E alguns líderes usam deste momento, inclusive, para pecar. Em que a pessoa está indo buscar uma redenção e buscar uma confiança espiritual para ajudá-lo a sair desse momento. E alguns líderes estão usando justamente deste momento de fraqueza, deste momento de carência espiritual, para usar dessas pessoas, inclusive, para pecado. Está cada vez mais sendo descobertos pastores e até pastoras, em que nos gabinetes tem atos libidinosos, de imoralidade, junto com as pessoas que estão indo lá, com as armas ao chão, descobertas, em busca de alguém que os ajude. Quando ali, é como nosso pastor nos ensina, ali deveria ser um momento de dupla honra. O que é dupla honra? Ser coberto duas vezes. É onde aquilo que gera a imoralidade deveria ser coberto. E aí gera o outro exemplo, que é quando não se usa do gabinete, do lugar fechado para a imoralidade, mas que usa do que se ouve no gabinete para exemplos dentro da própria igreja.
pastor usou um exemplo aqui perfeito, quando vai falar sobre justamente a dupla honra. O que é a dupla honra? Não é você esconder das pessoas o que você tem que falar, mas quando você buscar alguém que tenha ética para ouvir o que você vai falar, seria como o que é dupla honra, o que é revestimento. Dupla honra é revestir. O que é revestir? É você estar vestido, mas nos lugares que geram mais vergonha, você veste novamente. É por isso que nós temos peças de roupa a mais. Ninguém aqui está vendo as peças íntimas uns dos outros, mas porque você cobriu e voltou a cobrir novamente, porque você precisou ter dupla honra, principalmente onde gera imoralidade. O líder deveria reconhecer isso espiritualmente, que aquilo que gera a imoralidade, ou foi caso de imoralidade, deveria ser coberto 2 vezes. Cobertura espiritual. O cuidado espiritual. Não é expor para a igreja um caso e que não levará nenhum tipo de correção, mas sim o enfraquecimento espiritual da pessoa. Aí você me pergunta, mas pastor, você está falando que preciso confessar. A Bíblia diz que você precisa primeiro confessar a Deus. Confessar a Deus é justamente reconhecer que pecou, reconhecer que precisa de perdão. Você confessa a Deus, reconhece diante de Deus que precisa de perdão. E em relação ao líder, pastor, deixa eu falar para vocês. Há uma ajuda, e aí eu não estou desmotivando vocês a buscar a liderança espiritual. Graças a Deus, e eu posso falar isso para vocês como um desses. Não vou me abnegar disso não. Graças a Deus na nossa igreja existem homens sérios, mulheres sérias. Estamos agora passando, por exemplo, de um processo de liderança de casais na Secretaria de Família da nossa igreja, em que casais são tratados de maneira séria, que o que fica na sala, o que fica dentro do gabinete, fica no gabinete. Mas que em alguns momentos é necessário você buscar alguém para confessar o pecado também. Principalmente porque, deixa eu usar um exemplo, nada a ver para vocês agora. Eu vim, essa semana, eu finalizei um jejum de 21 dias, não falei para ninguém, na minha casa ninguém sabe, até 6 horas da tarde, com um pastor, não é da nossa igreja, é um pastor que já congregou conosco, que conversou comigo e falou assim, vamos fazer? Não, vamos fazer. E aí nós ficamos nesse processo, essa semana nós finalizamos isso, mas ele falava, essa semana nós sentamos para conversar, comer, e aí ele falando comigo, eu disse assim, eu em alguns momentos quis fraquejar e quis abandonar o propósito. Eu quis abrir mão do propósito. Mas eu lembrava que você estava fazendo. E aí como você estava fazendo, em mim gerava uma cobrança, do tipo assim, eu não vou deixar ele sozinho nisso, eu vou ter que fazer com ele também. E aí mais um dia se passava, até completar o período. A confissão de pecado com a pessoa tem mais ou menos a mesma lógica. A psicologia concorda com isso. Quando você tem um pecado, em que você não consegue deixá-lo, você reconheceu que pecou, reconheceu que é pecador, confessou diante de Deus, e ainda assim você não consegue se libertar, você precisa buscar alguém para falar. A psicologia confirma que quando você confessa diante de alguém o seu pecado, principalmente o pecado de imoralidade, quando você tem a oportunidade de voltar a pecar, você lembrará que tem um compromisso com alguém que você conversou. Isso te tornará mais forte. Um líder que diz para você, não se preocupa, nós estaremos orando e você vai vencer. No primeiro momento de fraqueza, você lembrará, Ele está junto comigo, não estou sozinho mais. E você terá um momento de força maior para isso. A psicologia confirma isso. Então, você tem que saber e pedir a Deus direcionamento para que o próprio Espírito Santo te direcione e traga paz diante da pessoa que você precisa confessar. Estou em dúvida, pastor, estou em dúvida de quem eu posso sentar e de fato confessar.
ore a Deus e peça que o Espírito Santo te direcione à pessoa correta. Peça para Deus que Ele não permita que você seja vítima de alguém com um índole ruim, que vai expor a sua fraqueza, que vai expor o seu pecado. A Bíblia não diz que o pecado precisa ser exposto. Não diz. Os textos não dizem isso. Quando a Bíblia fala sobre o pecado, fala que o pecado tem que ser confessado para que alcance misericórdia. Em ajudar alguém. Repete, por favor. A Bíblia diz que confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Então ela está dizendo de alguém a quem você vai confessar, e esse alguém que ouviu tem o interesse em ajudar em oração. Tem o interesse em ajudar a carregar aquela carga. Isso. É justamente o que eu estou falando, tá? Mas a primeira confissão é diante de Deus. Confesse diante de Deus. Confessar diante de uma pessoa. A Bíblia, se eu não me engano, é Provérbios 27. Se eu não estiver enganado. Tem um verso que diz assim: é porque o homem ferro afia ferro, assim como um homem afia a face de outro homem. O que esse verso quer dizer? Quer dizer que até o testemunho do erro de um ajuda a fortalecer o outro. Quando você está diante, face a face um com o outro, sabe quando você pega de fato um ferro e começa a passar um no outro, ele não vai afiando? Então, quando você está diante de um homem que está disposto a afiar contigo, você vai buscando, e aquele fio vai trazendo a perfeição. Esse fio de perfeição, assim como o ferro, junto com outro ferro é afiado, assim também um homem diante do outro. Neste momento de confessar pecado, ele também se fortalece. É como se fortalecessem um com o outro. O seu testemunho, inclusive o testemunho de pecado, pode gerar, inclusive no outro, fortalecimento para que ele não peque, ou não peque mais. Eu sou líder. Não estou no momento líder, mas eu liderei muito o grupo de homem máximo aqui na igreja. Tínhamos um compromisso. O que era dito na sala, ficava na sala. A não ser que aquele homem que falasse, ele desse a liberdade de um testemunho fora. E era incrível, quando alguns começavam a falar, o outro reconhecia nele que existia um pecado e que nem ele mesmo o reconhecia como tal, porque já estava como um problema comum. E aí aquele que tinha passado por aquele momento, já tinha vencido, ajudava o outro a vencer também. Vou dar um exemplo para vocês, de um dos líderes nossos, como testemunho, eu tenho autorização para isso, em que ele falava que ele era muito tentado na pornografia. Muito tentado na pornografia. E aí alguns começaram a reconhecer que de fato tinha aquele mesmo problema ainda, e precisava, aquele mesmo pecado ainda, e precisava de correção. Mas aquele líder falou um exemplo que eu achei interessantíssimo. Ele falou assim: sabe o que eu fazia? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, uma facilidade muito grande de ter acesso à pornografia. É muito comum, é muito fácil. Alguns encontram sem nem mesmo buscá-la. E ele falava que em alguns momentos tinha, de fato, na mente dele um desejo de buscar a pornografia. E era como se o próprio diabo olhasse para ele e falasse: olha para o teu celular, abre o teu celular, está facinho, abre aí, olha. E eu achei engraçado o que ele falou, mas eu achei muito interessante. E ele falou que quando ele dava vontade de olhar a pornografia no celular, ele chegava, botava um louvor e deixava o celular, e dizia assim: vai diabo, tu vai se converter ouvindo louvor, mas a pornografia eu não vou abrir. Você quer que eu olhe? Vamos ver comigo, bota o louvor. Vamos diabo, ouvir louvor comigo. E isso para ele foi um momento de fortalecimento. Porque quando ele optava pelo louvor no lugar da pornografia, ele se fortalecia ainda mais. São testemunhos como esse, que ajudam a passar, ajudam a vencer o pecado. Há décadas, líderes reconhecem que principalmente pecados da imoralidade seria o mal de hoje.
mas talvez não entendessem o quanto esse mal é avassalador, o quanto esse pecado destrói família, o quanto esse pecado hoje mexe do adulto ao mais velho a crianças hoje em dia. Ouvimos relatos de crianças que não sabem ainda fazer um desenho, mas que sabem abrir um celular e sabem onde buscar o site de pornografia. Porque facilitou, porque às vezes um adulto ensinou como fazer. Para a sociedade hoje em dia, isso é bom. Para a sociedade hoje em dia, o filho pequeno que busca algo desse tipo é porque é homem. Para a Bíblia, isso nunca foi bom, isso nunca foi decente, isso nunca foi ser pai. Ser pai é você ensinar a ter ética, a ter caráter, a buscar o que é certo. Se um homem tem medo de que seu filho se torne homossexual porque ele não tem prazer no sexo oposto, não vai ser numa criança de 10 anos ensinando pornografia que vai ensinar isso. É o pai que deve ensiná-lo a ser homem e não dar um site de pornografia para estimular o seu desejo. Isso nunca vai ser pai, isso nunca vai ser homem. Através do pecado, nunca será. Nunca será. Mas vamos lá. A confissão bíblica de pecado, o ensino bíblico geral da confissão de pecado, traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão. É basicamente o que eu venho falando. No ato do apelo, por exemplo, você já ali no ato do apelo, no momento que você aceita Cristo, ali já há um reconhecimento que você é pecador. Ali já há um reconhecimento em que você pecou ou peca. Ali já há um reconhecimento que você precisa de misericórdia. Mas se após a conversão você não consegue abandonar esse pecado, você precisa buscar alguém que te ajude com isso, que te dê subsídio, textos bíblicos, te ensine até mesmo a orar, se for o caso, mas que sejam pessoas que estejam dispostas a te ajudar após essa confissão de pecado. Mas o primeiro passo é você confessar. Confessar não se confessa sem reconhecer. Se você não reconhece que precisa, nunca receberá essa, vamos lá, botar lá, né? Você nunca vai chegar diante de um médico para dizer para ele que você precisa de medicação, um medicamento, se você não reconhecer que você tem dor. Um médico não vai olhar para você e vai falar, você precisa desse remédio, se você nunca chegar para ele para reconhecer que você sofre com algo. Então, diante de Deus hoje, ore e peça a Deus, Deus, eu preciso de um remédio chamado misericórdia. Eu preciso de cápsulas de perdão, porque eu sinto dores. Eu sinto dor do pecado da imoralidade. Eu sinto dor pelo pecado da mentira. Eu sinto dor pelo pecado da falsidade. Preciso. E aí é o próprio Deus que te proporcionará esse remédio. Mas para isso você precisa reconhecer que sente ele, que sente dor por ele. Não é uma dorzinha de dente, que no começo é gostosinha, mas que se você não cuidar, se torna algo muito doloroso. O símbolo da confissão do pecado. No ato de confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Reconhecer a natureza pecaminosa. Como eu disse no início, algumas pessoas estão dentro da igreja, entendendo que aqui é um clube, em que quando você fala que é cristão, em que você fala que é crente, em alguns lugares você ganha crédito por isso. Você ganha notoriedade por isso. Ah, então se você é crente, você é uma pessoa que tem ética. Você é uma pessoa que fala a verdade. Se isso fosse verdade,
Hoje não seria justamente o inverso. Em alguns lugares, pessoas que, quando ouve que você é crente, que você é cristã, dá um passo atrás. Por quê? Porque às vezes, por causa do pecado da mentira, não confia em outro crente. Infelizmente, ouvimos relatos de pessoas cristãs que são empresárias e que na sua empresa não querem contratar pessoas cristãs. E eu entendo essas pessoas, sabe por quê? Porque quem é cristão e que não suporta a mentira, não pode ter uma pessoa que trata da mesma fé mentindo para ela. Ou uma pessoa que entende, que reconhece que Deus honrou um empresário e deu a ele a oportunidade de uma porta aberta, não é o mesmo Deus que vai dar a ele o direito de roubá-lo. Existem situações em que nós precisamos tratar com maneira de verdadeira, com verdade, falando verdade. Em arrependimento sincero e confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Muitos estão com sua vida espiritual dilacerada. Dilacerada. Simplesmente porque em algum momento da sua caminhada permitiu que o pecado entrasse como uma prática viciante. Existe e a Bíblia vai falar sobre isso, que o pecado é como um abismo, um buscando o outro. Às vezes não começou como um pecado, começou como uma mentira simples. Mas a mentira, por ser mentira, ela vai te fazer, ela vai te cobrar novamente. É interessante porque assim, se nós olharmos dentro de uma metáfora, nós podemos dizer que nós, quando falamos a verdade, dentro da visão financeira, quando nós falamos a verdade, nós pagamos à vista. Sempre que você tem uma decisão a tomar, e que você tem a opção de falar a verdade ou de mentir, e você fala a verdade, você paga à vista. Em você não haverá culpa, você falou a verdade. Em você não haverá sentimento de cobrança depois, para precisar, inclusive, corrigir a sua mentira. Quem conhece de mentira sabe do que eu estou falando. Você precisa mentir, e às vezes precisa falar para outra pessoa a mentira novamente, para aquela mentira começar a se tornar, na visão do outro, uma verdade, ou até mesmo na visão de quem mentiu. Aí você vai mentindo, e você precisa mentir, e precisa fortalecer a sua mentira. Por quê? Porque se você falasse a verdade, você estaria pago. Seria pagamento à vista. Mas a mentira vai gerar parcelas. E vai gerar juros. E você vai precisar continuar mentindo, para continuar pagando. Porque você nunca vai ter aquela dívida sanada. Mas em alguns momentos, você só pagará o juro. E a dívida aumentará. E você terá uma dívida diante de Deus, porque você mentiu sem necessidade. Mas a mentira começa a ser grande. Para ser grande, ela começou sendo pequena. Para quem tem prática do vício do roubo, por exemplo, eu já citei o exemplo. Pessoas que aceitaram a Cristo, mas que têm o vício de roubar. Se converteu, desistiu disso, confessou diante de Deus, alcançou misericórdia, abandonou a prática do roubo. Mas em algum momento o diabo vai lançar uma isca e ele vai deixar uma nota de 10 reais, como dizem por aí, de vacilo. Em que a pessoa vai olhar e falar, se está aqui não tem dono. Se não tem dono, eu posso pegar. Como se a nota tivesse brotado do nada. E aí, há 2 domingos atrás, eu falei aqui sobre os inimigos da nossa carne e falei sobre o diabo. E aí o diabo estará olhando e dizendo, ele gosta de 10. Será que se ele vê 100, ele pega? E em algum momento ele vai colocar o 100. Tá, se 10 e 100 ele gosta, 1000 ele não vai resistir. E se eu der uma oportunidade de algo que de fato irá mudar a vida dele? E aí, esse irmão ou essa irmã olha e diz, é uma oportunidade. Será um pecado apenas.
e deseja por isso. Na caminhada cristã, o diabo que está ao derredor, ele sempre estará de olho nas suas fraquezas, no que vai te gerar pecado. Não há em algum momento em que ele vai abandoná-lo por isso. Ele pode te deixar uma brecha, te dar um tempo para isso, mas sempre haverá tentação. Só que a Bíblia diz que Jesus também, em tudo foi tentado, e em nada ele caiu. E acredite, nenhuma das tentações dele, ele passou como filho de Deus, mas passou como homem. Sofreu como homem, foi tentado como homem, e em todas ele passou como homem. Por quê, pastor? Para que você, como homem e como mulher, saiba que também consegue vencer. Porque maior que o desejo de pecado, tem que ser o seu desejo por Deus. O seu desejo por misericórdia, o seu desejo por salvação, o seu desejo pela presença dEle. Porque no dia que o pecado gerar em você um desejo maior do que o reconhecimento que pecou e a misericórdia de Deus, aí você começará a dar um passo à apostasia. E aí sim, será um dos piores momentos da sua vida. Sabe o que é bom? Estou falando de mim, da minha pessoa, como alguém que está nessa caminhada aí há 16, 17 anos. Por mais doloroso que seja, depois que você alcança de Deus a misericórdia, um dos momentos em que você haverá, que ficará mais quebrado, mais dolorido, mas será um momento em que você depois entende que é um momento em que Deus teve o maior cuidado de você. Sabe quando é? É quando depois do pecado, você se arrepende, e o Espírito Santo geme dentro de você, de um jeito que você não consegue mais chorar. Você precisa gritar. Você precisa gritar diante de Deus, que reconheceu que pecou. Este é o momento em que o Espírito Santo tem maior liberdade na sua vida. Porque a obra do Calvário está se completando dentro de você, e está te fazendo entender isso. Qual é o risco disso? Sabe qual é o risco? É porque um dos exemplos do Espírito Santo é que ele é como uma pomba. Ele espanta muito fácil. E se ele gemer dentro de você, e eu digo para você, nesse sentido que eu estou aqui, no gemido de quem já sentiu ele. E se você não der atenção, e permitir que essa pomba voe, aí você estará no momento em que nem a misericórdia de Deus te buscará mais. Aqui é o que está o erro. Aproveite o momento em que você ainda pode reconhecê-lo, você ainda pode se arrepender, e creia que Deus ainda estará com a mão estendida para te perdoar. O perigo do pecado não confessado. Quem ignora a confissão de pecado, ocultando-o, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados. Não adianta. Davi ainda fala assim: ainda que eu descesse a mais funda sepultura, ainda assim lá tu me encontraria. Não é que Davi está dizendo que ele morreria e que Deus ia lá para ressuscitar, buscá-lo da morte, não. Ele está dizendo assim, ó, ainda que eu pecasse, e eu fosse lá no fundo, o mais fundo possível, para me esconder do Senhor, ainda assim, lá tu me encontraria. No Éden, ainda que Adão e Eva, e a Bíblia cita que eles se esconderam de Deus, mas Deus chama Adão e Eva próximos deles, porque Deus sabe onde eles estão. Adão, por que tu está se escondendo? Talvez uma lição como essa de hoje, talvez seja Deus falando com você. Por que você ainda está se escondendo?
Por que você ainda prefere se esconder? Por que você ainda acha que se esconder vale a pena? E aí nós perdemos uma característica do cristianismo, uma característica de que é de igreja. Sabe o que é de igreja? Você não consegue esconder nenhum dos seus membros. Ainda que eu coloque o meu braço para trás, você saberá que tem um braço atrás. Sabe por quê? Porque o corpo sabe que existe um braço. A cabeça sabe que o braço está escondido. Não adianta se esconder diante dele. Para a sociedade existe um pensamento diferente acerca disso. Qual é? É que o mal só vai vir, o sentimento de culpa só virá, se esse pecado for descoberto. Mas diante de Deus, a culpa deve vir no ato do pecado. Numa visão de Antigo Testamento. Porque na visão do Novo Testamento, em alguns momentos, em você planejá-lo, ali já deverá ter culpa. Ali já deverá ter reconhecimento. Quando você ora e pede a Deus perdão pelos seus atos de pecado, você já orou alguma vez a Deus pedindo perdão pelos seus planejamentos de pecado que não deram certo? Porque a Bíblia diz que se você desejar a mulher do próximo, apenas em olhar, você já estará pecando. Este momento em que você só olhou, não trocou palavra nenhuma, você já pediu perdão a Deus por isso também? Em que você planejou, decidiu como é que seria aquela situação e que não deu certo. Você pediu a Deus perdão por isso também? Aí, se você nunca pediu perdão por isso, existe a possibilidade de você entender que o pecado só vai ser problema porque ele não foi ainda descoberto. No dia que ele for descoberto, aí ele se troca de nome de problema e passa a ser pecado e precisa ser tratado. Até lá, não precisa ser. Para a sociedade, um pecado só é pecado quando ele é descoberto. Para Deus, ele já sabe antes de você pecar. No seu desejo, ele sabe disso. Para Adão e Eva, não adiantava se esconder. Para Davi, não adiantava se esconder. Para Sansão, que brincou com Deus, não precisava se esconder. Mas quando a presença de Deus sai, aí você sente. A presença de Deus não está em você quando você planeja pecar. Não está. Você está preferindo ouvir a voz da sua carne e não do Espírito. Eu falei isso aqui alguns domingos atrás. Na caminhada cristã, você aprende a lidar com dois animais. Existem dois leões em que você precisa andar. Parece que quando você aceita Cristo, você agora vê em uma das mãos um leão, na outra o outro leão. Você não consegue matar um leão que se chama carne, senão você morreria. Existem prazeres pessoais que precisam ser tratados. Por exemplo, um dia de lazer com sua família. Mas existe o leão espiritual, o leão do espírito, que está em outra mão. Que nem mesmo o prazer de estar em uma situação... Vou voltar, né? Não é pecado. O homem que gosta de assistir futebol, por exemplo, está em um momento de prazer, 2 horas de prazer, em que ele está assistindo futebol. É um esporte, não tem erro nisso, não tem mal nisso. É um desejo, mas é espiritual? Não, não é espiritual. É um desejo carnal. É pecado? Não, não é pecado. Até era, né, pastor? Na Assembleia era um tempo atrás. Hoje não é mais. Mas ali você está alimentando a sua carne. Mas as 2 horas que você passou diante de uma televisão, assistindo a partida de futebol, condiz com as 2 horas de oração que você teve naquele mesmo dia? 1 hora de oração e 1 hora de leitura bíblica. Se você pode perder 2 horas diante de uma televisão assistindo uma partida de futebol, você não pode perder 2 horas, ganhar 2 horas de oração, 2 horas de leitura bíblica. E aí nós não entendemos por que tem tanta batalha espiritual na nossa vida. Por quê? Porque você aprendeu a alimentar mais um leão do que ao outro. Você precisa aprender a alimentar mais o leão do espírito. Porque quando a carne quiser rugir,
o Espírito ruge mais alto e manda ele ficar no lugar dele. E aí você entenderá as escolhas certas a fazer. Porque o Espírito, o leão do Espírito, sempre estará rugindo mais alto. Sempre estará falando mais alto. As consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Quem conhece a história de Davi, quem já leu a respeito, história muito conhecida, vai citar, por exemplo, a situação da sua filha, abusada pelo próprio filho. Um filho que matou um outro filho, a espada nunca saiu da casa de Davi, por conta do seu pecado. É interessantíssimo, eu estava estudando sobre esse texto. Absalão, que mata o seu próprio irmão, toma o trono do seu próprio pai, Davi. Se nós olharmos direitinho para Absalão, nós entenderemos que Absalão era apenas um filho carente do seu próprio pai. O nome Absalão se chama, é traduzido para Ab-Shalom. A paz, Shalom, a paz, Ab, de Deus. A paz de Deus. Davi, quando olhou Absalão, olhou e falou assim: esse é o meu filho da paz. Este é o meu filho que eu quero paz, que me traz paz. Absalão. Absalom. Absalom. O filho da paz, que também é o filho que matou o próprio irmão, que guerreou contra o próprio pai, que toma o trono do próprio pai. É o filho da paz. Por quê? Porque o pecado de Davi, em que ele quis se esconder, gerou uma consequência na sua casa, em que ele precisava entender que a espada nunca sairia. É uma consequência de pecado. E aí nós entramos aqui em uma das discussões mais fervorosas da nossa igreja no nosso tempo, que fala sobre sobre a descendência, o pecado da descendência. É quando um pai gera um pecado e que isso gera um pecado sobre o próprio filho. Não adianta, pode fazer o que for, o pecado ainda continuará sendo um resultado para o seu próprio filho. Os seus filhos continuarão usufruindo do próprio pecado. Mas a Bíblia também fala que quando a pessoa aceita a Cristo, a sua descendência é toda ela, terceira a quarta geração, todas elas são remidas do pecado. É tirado. Mas por que, pastor? Por que as pessoas continuam? Por que um pai beberrão que aceitou a Cristo agora precisa passar pelo seu filho que virou beberrão? Deus não salvou a família? Não é hereditariedade, não é o pecado hereditário? Pecado hereditário, independente disso. Mas se for pela prática do pai, será que de fato é a descendência do pecado levando agora um preço para o seu próprio filho? Ou era o exemplo que o pai tinha do próprio filho? O filho, quando criança, viu o pai chegar em casa bebendo, como beberrão. Era o exemplo que ele tinha. Ou a mãe que tinha práticas de terreiros de umbanda, terreiros de candomblé. Agora ela se converte, é a irmã. Mas os filhos continuam com a prática umbandista do terreiro. Não estou criticando o terreiro de ninguém, tá? Só estou dando exemplos. Mas por quê? Porque existe ainda um preço a pagar para os seus filhos. Não, o preço já foi pago. Você já ouviu falar de cruz? O preço foi pago lá. Mas por que os filhos continuam com a mesma prática? Sabe por que continuam com a mesma prática? Porque em determinado momento eles viram a mãe ou o pai naquele lugar. Foram criados naquele lugar. Será que quando o pai ou a mãe se converteu, tiveram moral para chamar os próprios filhos e falar e conversar a respeito? Ou a culpa dele mesmo faz com que ele nunca tenha chamado um filho para falar: ô meu filho, você sabia que eu traí a sua mãe? Não faz isso não. Deixa eu conversar contigo aqui. Isso também é confessar pecado. Mas um pai adúltero, que batia na mãe, fazia e acontecia.
se converte, agora é santo. O filho vai ter que ver ele santo, ele vai ter que ser santo também. Não, vamos fazer o seguinte, meu filho, deixa eu te fazer uma coisa, deixa eu te pedir perdão. Uma vez um homem aqui na reunião comigo falou assim, a igreja precisa passar por perseguição, pastor. Sem perseguição, a igreja vai continuar do mesmo jeito que está. E eu perguntei para ele, meu irmão, perseguição? Você não sofre perseguição, não? Eu não. Eu digo, então, não consigo te entender. Ele me explica, eu digo, eu vou te explicar. Imagina um homem no pecado, adúltero, que vem para a igreja e se converte a Deus. E agora ele precisa procurar a própria família para reconhecer que pecou, pedir perdão à esposa, pedir perdão para os filhos. Isso não é perseguição? A primeira perseguição ele passa dentro dele mesmo, reconhecendo que pecou e reconhecendo que precisa pagar o preço do pecado, reconhecendo diante do seu próprio filho, da sua família. Aí eu pergunto, quantas pessoas dentro da igreja que se converteram, mas nunca se sentiram no dever de chamar um filho, sentar e pedir perdão? Chamar uma esposa, um esposo e sentar e pedir perdão por o que fez, pelas práticas que fez. Ou, não, está me vendo crente agora, é o suficiente. Não, não é o suficiente. A mágoa continua. As lembranças continuam. A dor ainda continua. Mas eu não acredito que um filho, quando vê um pai quebrantado, pedindo perdão e reconhecendo o erro, não gera nesse mesmo filho o desejo de ser agora sim, como este pai que reconhece o pecado, mas não como o outro. Não como o outro. Esconder o pecado. Por que esconder ele? Também é mentira. Também é pagar em parcelas. Existe um preço a pagar. Hoje está mais sério do que normal, né? Vocês estão aí, gente? Vamos lá. Confissão de pecado. A Bíblia, a lição vai trazer alguns exemplos também, inclusive de Adão e Eva, tá? Sobre a questão do quando o pecado, Deus vai até Eva e dá lá uma série de causas. É interessante também, se nós olharmos nesse prisma, que quando a serpente vai adiante de Eva e estimula Eva a pecar, a comer do fruto proibido, uma das coisas que ele fala é: você vai ter conhecimento do bem e do mal. Assim como Deus, vocês conhecerão do bem e do mal. E aí uma coisa que eu sempre achei interessantíssima nesse texto, sabe por quê? Porque Adão e Eva reconheciam todo o bem. Eles eram imortais. Porque neles não havia um pecado. Se não havia pecado, eles não morreriam. A morte vem pelo pecado. Eles eram imortais. Eles poderiam usufruir de tudo, com exceção do fruto. Eles tinham liberdade. Não tinham dores. A Bíblia vai citar que Deus olha para Adão e fala: agora do teu suor você comerá. Olha para Eva e fala: você dará vida, mas com dores multiplicadas. Então, ela não sabia o que era dor. Ele não sabia o que era suor. Todo bem eles já conheciam. Com o pecado, a serpente não mentiu. Mas agora o bem que já conhecia, agora também se passa o mal que também precisa ser conhecido. É a consequência do pecado de Adão e Eva. A consequência do pecado de Adão e Eva que vem até nós hoje em dia. Mas eu preciso falar isso para vocês. Quando falamos sobre essa descendência de morte, de pecado, como citei lá no exemplo, que apenas um não pecou, apenas Jesus nasceu, e não nasceu da descendência da mulher no sentido de ato de pecado, mas concebido pelo Espírito Santo, e não pecou, ainda que tentado. Na cruz é interessante, porque na cruz, eu gosto de sempre ter essa mesma visão. Quando Jesus está na cruz, é como se esse personagem, morte, estivesse aos pés da cruz, esperando para levá-lo. Não é errado, pode imaginar. Vocês já viram aqueles personagens de filmes antigos, de desenho, com a foice na mão? Era mais ou menos aquilo. Só dentro de uma visão mística, tá? Não é isso. Mas a morte aguardava Jesus para levá-lo.
mas a morte em momento algum conseguiu tocá-lo. É como se a morte tivesse buscado uma maneira de levá-lo, e ele na cruz, sofrendo como sofreu, chegando a níveis em que nunca foi alcançado. Quando o soldado fere o seu corpo, no seu coração, a água que sai do seu coração, e não sangue. Por quê? Porque, segundo a ciência, a dor que ele acumulou naquele lugar era tão grande em que o corpo já não conseguia mais bombear sangue e encher o seu coração de água. Historiadores dizem que se você olhasse para a cruz, você não via mais um ser humano, você via um pedaço de carne, porque os seus órgãos já estavam expostos, e ainda assim ele não morria. E aí está a maior das riquezas, uma das maiores riquezas da Bíblia. É algo que é muito amplo para se explicar em um dia, uma hora. Mas é algo que eu quero ouvir do próprio Jesus me explicando como é que foi isso. Que é quando Jesus olha para o céu e olha para Deus e fala assim: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Sabe o que ele está querendo dizer? Não será a morte que vai te entregar. Eu sou sacerdote, eu sou o cordeiro, e eu, como sacerdote, me entrego a Ti. Sou eu que vou me entregar, não será a morte que te entregará. Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. É por isso que ele tem autoridade de 3 dias depois voltar ao seu corpo e ressuscitar. E é esta autoridade que ele tem para que, se em algum momento, no seu momento, na sua caminhada cristã, a morte física chegar, ele tem autoridade sobre a morte, de dizer: a morte para ele parou aqui, agora é vida. E chegará o tempo em que ele olhará para nós, e aqueles entes que perdemos, aqueles amigos que já perdemos, em que ele olhará para ele e falará assim: morte, o tempo da morte acabou, agora é tempo de vida. E a ele será a vida eterna. Por quê? Porque eu tenho autoridade para fazer isso. É isso que ele fala para a igreja de Esmirna em Apocalipse 2. Vocês estão morrendo por mim, não se preocupa, porque eu sou o primeiro. Eu sou o que morreu e ressuscitou. A lei está querendo dizer assim, ó, eu sou aquele que tem autoridade para ressuscitar. Eu não fui aquele que foi ressuscitado. Eu sou aquele que tem autoridade de dar a vida de volta. Então, se vocês estão morrendo pela fé em mim, não se preocupa que vocês morrem pela fé daquele que pode te trazer de volta. E sabe o que é tão forte? É que quando ele te trouxer a vida de volta, você não terá mais possibilidade de morrer novamente para uma segunda morte. Por quê? Porque agora você viverá nele, com a autoridade dele, sem pecado, como Adão e Eva um dia foi. Rapidinho, esse texto aqui é rápido e a gente encerra, tá bom? Confessando o pecado de Deus, segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Você precisa confiar que apenas através de Cristo você pode ser perdoado. Não é pela sua cesta básica que você está doando, não é pelo cobertor que você está doando, não é pelas palavras de bênção que você fala, não é por nada que você faça, é apenas por Jesus. A sua salvação vem apenas por Ele. Confessa a Ele. Não há negociação com pecado e com Deus. Claramente isso, estou falando sobre cruz. Na própria cruz, Deus não negociou, era o seu Filho vítima naquele momento. Era Cristo, o Filho, vítima, com o seu pecado, mas sem um pecado dele. Nem neste momento, Deus em sua santidade negociou estar presente no pecado.
Nem quando foi o seu próprio filho na cruz, Deus não negociou com o pecado. É por isso que o próprio Jesus fala: Pai, porque tu me abandonaste? Por quê? Porque neste momento Deus não negociou com o pecado. O que é que nós fazemos hoje? Queremos ficar brincando de pecar ou não pecar. Então, busque Cristo, busque a Deus. Faça com que Ele te ajude a não negociar mais e abandona hoje essa prática do pecado. Para os que estão aqui, para mim e para aqueles que nos assistem. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai por intermédio do nosso Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Não é guardar sábado, não é fazer boa ação, nada disso. A salvação vem pelo Calvário. A salvação vem pela cruz, apenas pela cruz. E, alcançando cura e restauração. O textuário da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão do pecado, vive uma vida mais leve. Aqui está a verdadeira paz que nós falamos. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente. Pois assim encontraremos descanso para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono do pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Quem faz assim, e guarda essa frase, quem faz assim encontra o caminho da cura e da restauração. Talvez espiritualmente você precisa de restauração e você não consegue entender qual é o motivo. Esse é o motivo. A paz do Senhor. Quando eu vi esse tópico aqui, alcançando cura e restauração, eu creio que o Espírito Santo, mexeu comigo, porque eu não lembro em que ano, mas eu sei que meu referencial sempre é antes da pandemia, depois da pandemia. Foi antes da pandemia. Um Mais Jesus Intimidade que teve aqui, e eu tinha 2 situações para resolver, 2 pedidos de perdão eu tinha. E depois do Mais Jesus de Intimidade, terminou no domingo, aquilo mexeu muito comigo. Sabe aquela coisa, eu lembro do pastor Josué falando assim, que quando você não libera o perdão, ou quando você deixa de pedir perdão, uma coisa assim, é como se você estivesse dormindo em travesseiros de brasa. Aquilo, mexeu tanto comigo, e aí eu precisava fazer isso. Eu precisava pedir perdão, E aí eu determinei, um dia de folga meu, eu falei, eu vou pedir esses perdões, a 2 pessoas. Situações que já estavam, assim, resolvidas, Só que eu sentia que a culpa que foi minha estava sendo transferida para outras pessoas. Eu falei, não é justo, Estava resolvido, mas aí eu disse assim, aquilo mexia tanto comigo. E eu fui pedir o perdão, E, numa boa, as 2 pessoas, não, menina, já está resolvido, aquela coisa toda. Mas essa cura e restauração eu vivi a partir daquele momento. Coisas simples, mas que, assim, me angustiavam. Talvez lá Glória fora todo mundo visse como uma coisa simples. Mas essa questão da cura e restauração eu vivi e vivo para a honra de Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Perdão, gente. Eu vou encerrar. Eu nem vou ler a conclusão da lição. Acho que ela foi muito, muito proveitosa. Mas uma coisa precisa ter em mente. Para a nossa caminhada cristã, para a nossa caminhada de salvação, nossa caminhada na presença de Deus, nós precisamos reconhecer. Lembra que eu falei da questão dos passos lá no início? Primeiro o que você precisa fazer? Reconhecer que você é pecador. Você precisa de Deus porque você é pecador. Reconhecer que apenas Cristo, apenas através da cruz do Calvário, você pode ser perdoado dos seus pecados.
E daí sim, você consegue ter uma caminhada como uma nova criatura diante de Deus, diante da sociedade, livre do pecado. Todo pecado, ainda que pareça menor, para alguns não existe pecado maior ou menor, existe pecado. Se há situações em que você entende que você tem um problema, e esse problema é o pecado, para de tirar o nome problema hoje. Rasga esse rótulo dele e bota o nome certo. É pecado. Pecado leva à morte. Pecado leva à perdição. Pecado leva para o inferno. Deixa eu ser bem claro. Você não é nova criatura para se perder. Você é nova criatura para ser salva, para viver na eternidade com Deus. Mas, tem um adendo ainda, de algo que eu deveria ter dito, e Deus usou a irmã Conceição para me fazer lembrar. Embora nossa lição seja sobre pecado, também não podemos esquecer o que é perdão. Perdão não é um prato de um restaurante chique, em que você olha a foto pela internet ou pela revista e imagina que sabor ele tem. Perdão é algo que nós deveremos todos os dias experimentar. E se nós experimentamos esse prato, nós não conseguimos mais deixar de liberar o mesmo para outro. Se você tem dificuldade de liberar perdão para alguém, pastor, eu preciso liberar perdão para alguém, mas eu não consigo fazer isso. Você primeiro precisa lembrar de como você se sentiu quando Deus te perdoou. E aí você deve pensar se de fato uma pessoa deve também perder esse mesmo direito diante de você. Perdoe as pessoas. Aqui também fala sobre perdão. E principalmente, se perdoe. O maior pecado que você pode ter cometido, ainda assim, apresenta diante de Deus. E se você sente que Deus já perdoou, não se sinta maior do que Deus, achando que Ele pode ter perdoado, mas que você não é para isso. Você não aguenta isso. Você não é maior do que Deus. Se Deus perdoou, se perdoe também. Falamos sobre o pecado, mas não podemos esquecer o que é perdão. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Que Deus tenha falado com todos.